Pega a sua Bíblia, abre aí no Salmo 128. Salmo 128. Quantos acharam? Dá um glória a Deus. Quem não achou, diz aleluia. Quem está esperando o telão, dá amém. Salmo 128 diz assim. Eu vou ler na NVI primeiro. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Tem uma versão que diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. Amém? Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e falasse para ele assim, ó, os inimigos invisíveis da família. Eu queria começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Preste atenção. Quem aqui já viu uma casa sendo demolida da noite para o dia? A não ser a casa que foi desocupada e está em uma área de vai construir alguma coisa e precisa ser derrubada. E não é sobre essa casa que eu estou falando. Mas quem já viu uma família sendo destruída da noite para o dia? Não existe. Ninguém chega pela manhã e encontra um prédio no chão sem que antes existam algumas rachaduras. Sem que antes existam algumas fissuras. Então, primeiro começa uma infiltração, depois uma parede começa a ceder, depois uma coluna começa a enfraquecer, e aí em um determinado dia tudo desaba. Nós passamos por uma situação dessa, onde uma empresa começou a construir um prédio atrás da nossa casa, e não podia usar mais batistaca aqui em Guarulhos. Aliás, acho que nenhum lugar mais pode usar batistaca, agora é aquela broca, e esses caras usaram batistaca, e aí o muro da nossa casa começou cedendo. Um dia eu fui lá e coloquei a mão entre a churrasqueira e o muro, minha mão entrou até aqui. No dia seguinte eu fui, minha mão entrou até aqui, e eu fui lá reclamar. Falei para os caras, tá acontecendo alguma coisa. Em um dia minha mão moveu um tanto, entrando atrás da parede, e aí naquela madrugada que minha mão entrou, César, o muro ruiu e cedeu e caiu para dentro lá do terreno, e foi um tumulto, a gente teve que sair correndo e uma série de coisas. Então, só que as fissuras começaram bem antes. As fissuras começaram muito antes. E deixa eu te falar uma coisa, na família também é assim. Ela quase nunca acaba por conta de um único grande problema. Se você tem um grande problema na família, você corre para resolver. Então, a família é destruída por pequenas negligências que ninguém resolveu. E é interessante perceber o seguinte, a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, a primeira vez que Satanás aparece nas Escrituras, é para bater de frente com uma família. Ele não vai destruir o reinado, ele não vai atacar uma cidade, ele não vai atacar um rei. A primeira vez que Satanás surge na Bíblia, ele vai bater de frente com uma família. Lá no início de tudo, Adão e Eva. Por quê? Satanás sabe que se ele acabar com uma família, ele vai enfraquecer tudo que vem depois dela. Então o inimigo não vai investir em um reinado, irmão. O inimigo não vai investir nisso. Ele vai investir nas famílias. Nós vivemos em uma geração, hoje, onde tem as casas. Você vai em algumas casas, você fala, meu Deus, que casa. Um dia desses nós fomos num condomínio de casas, lá em Atibaia, e a Raquel falou, meu Deus, Van, as casas aqui parece filme de Hollywood, as casas aqui. Uma casa mais bonita do que a outra.
Você vai nas casas hoje, e aí a disputa das casas hoje é a casa que é mais tecnológica. E aí eu estava na casa dessa pessoa, e a casa dele é tudo governada pela Alexa. E eu falei para ele, ô irmão, isso aqui é uma Alexa? Aí ele falou, é. Eu falei, se você mandar apagar tudo, irmão, a casa desligou inteira. Ele falou, pastor, o senhor nem falou com ela, ela apagou a casa toda. Você vai na casa e aí, a discussão na casa, pastor, deu o seguinte, a minha internet é 1 giga, 800 mega, aí o outro fala, minha é 200 só. A gente tem uma casa grande, internet melhor, tecnologia. Tem gente que habilita, ele vai chegando na casa dele, ele aperta um botão no celular, acende a luz da casa. Você fala, meu Deus, gente, quanta tecnologia. Esquentando a água da banheira, eu vou chegar também nesse nível. Vai esquentando, o cara fala, liga um ar-condicionado em 24 graus, climatiza a casa. Cara, é umas coisas que você olha e fala, meu Deus, quanta tecnologia, quanto conforto. Só que embora tudo isso, o diálogo diminuiu. A oração sumiu de dentro das casas. Os abraços foram tomados por edredões que a gente compra na Zelo, de algodão, que é mais fofinho. O perdão desapareceu de dentro das nossas casas. A mesa foi substituída porque come logo essas criançadas para sair logo da mesa. A família foi perdendo a forma e a estrutura. A Bíblia nunca disse que Satanás entraria através de grandes pecados. Muitas vezes ele entra através de pequenas distrações. Então hoje, essa manhã, eu queria falar para vocês sobre esses ladrões silenciosos da família, esses inimigos silenciosos da família. Esses inimigos invisíveis, que às vezes a gente não está vendo e vai ruindo, e vai saindo, sumindo da nossa, entrando, sem que a gente perceba. Porque preste atenção, gente, aquilo que é silencioso, normalmente é o mais perigoso. E as escrituras dizem assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Percebe a ordem? Primeiro ele rouba, depois ele mata, depois ele destrói. Ele nunca destrói primeiro. Primeiro ele vai roubando. Ele rouba o diálogo. Ele rouba a amizade. Ele rouba o carinho. Ele rouba o respeito, ele rouba a oração, ele rouba a alegria, sai roubando, sai roubando, sai roubando, você não vai percebendo. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta sobre roubo. Se alguém fizer um roubo de 100 mil, você vai perceber? Sim ou não? Só que se a pessoa começa pegando R$1, centavos, você já percebeu que às vezes você vai no mercado, aí você olha no produto, aí o produto está lá, R$3,99. Você chega no caixa, o produto é R$4,10, R$4,09, é 10 centavos. Você fala assim, não, mas lá estava R$3,99. Não, mas é 10 centavos, pastor. É 10 centavos seu. É 10 centavos. Se passa 1000 pessoas dentro daquele mercado e dá uns 10 centavos, o que acontece? E eu não estou falando que o mercado está roubando, irmão. Eu estou falando para você que pequenas coisas, Fred, a gente não percebe. Isso vai passando e a gente não vai percebendo. Quando a gente toma conta, quando a gente cai em si, quando a gente percebe, já existiu um vazio enorme. Mas essa manhã o Espírito Santo nos trouxe aqui porque a gente tem uma boa notícia, qual é? Se o ladrão roubou, Jesus continua restaurando aquilo que o inimigo tentou roubar. Então essa mensagem hoje não é para condenar nossas famílias, é para abrir os nossos olhos. É uma mensagem para a gente restaurar nossas casas. Deus acredita na família. Se Deus acredita, nós também acreditamos. Então, vamos lá aos inimigos invisíveis da nossa família. Primeiro inimigo invisível da nossa família, a falta de diálogo na família. Primeiro inimigo invisível da nossa família, a falta de diálogo. Gente, existem famílias que convivem na mesma casa, mas deixaram de conversar de forma profunda. Há uma grande diferença entre falar e dialogar. Talvez você está sentado aí e você fala assim para mim, não pastor, eu falo o dia inteiro com a minha família. Falar é uma coisa, dialogar é outra. Tem família que fala mesmo o dia inteiro, mas só resolve problemas de logística. Como assim, pastor?
fala, pagou essa conta? Venci hoje, hein? Buscou a criança na escola, levou no não sei na onde, levou no inglês, buscou não sei na onde, levou tal coisa. Aí vai chegar a que horas? Passou o aspirador na casa, recolheu o lixo, colocou aquela louça para guardar, lavou aquela louça, tirou do escorredor, pôs na máquina, fez o quê? Pendurou a roupa no varal, tirou a roupa no varal. Tem família que não fala com ninguém, quando começa a dar uma garoa, ele corre no zap e fala, pelo amor de Deus, a roupa no varal. Percebe que fala o dia inteiro sobre problemas logísticos, mas não para conversar. Não tem mais diálogo. Como assim diálogo, pastor? Ninguém mais pergunta para os filhos, para a esposa, para o marido, como é que está o teu coração? Essa semana, como foi sua semana? Você sonhou com alguma coisa? Você está bem? O que foi? Você está feliz? O que está acontecendo? Como foi na escola? Tem alguma coisa que está entristecendo você? Você já perguntou aos seus filhos, como é que está o teu círculo de amizade? Gente, falar é diferente de dialogar. No diálogo, tem as perguntas certas. E uma boa conversa, irmão, resolve muitos problemas. Esses dias atrás nós sentamos à mesa depois de um culto de domingo. E aí nós falamos, a gente quer ouvir vocês. E aí as meninas começaram a falar. E eu fiquei olhando para a Sara, cara. Eu falei, cara, ela tem 15 anos já, mano. Olha a sacada das perguntas dessa menina. Eu já não sei mais responder, Jesus me salva. Aí teve uma hora que ela falou um negócio. E eu falei, Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu não sei o que eu vou fazer. E aí o Senhor me deu uma resposta. Ela falou, era exatamente isso, mãe, que o pai falou que eu queria. Eu falei, obrigado, Jesus. Ai, Jesus, tem umas orações, Ed, que a gente tem que fazer correndo, pastor Eduardo, para Deus dar saída. Interessante que Deus poderia somente nos dar ordens. Sim ou não, gente? Mas Ele escolheu conversar. Deus chega na viração do dia. Olha aqui para mim. Deus já está dormindo, irmão, pelo amor de Deus. 10 horas da manhã, você estava onde ontem? Você nem jantar do casais foi? Quem foi no jantar aí? Dá um glória a Deus aí. Foi muito gostoso, né, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Ele não chega às 6 da tarde e fica falando para Adão, Adão, você não fez isso. Você não fez aquilo. Você não fez aquilo outro. Você não fez o quê? Não. Ele desce e diz, Adão, meu filho, cadê você? E aí, como é que foi o dia? Como é que passou hoje? De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus conversando. Por quê, pastor? Porque o relacionamento nasce na comunicação. Quando a comunicação acaba, gente, a imaginação toma conta. E onde falta conversa, surgem interpretações erradas. E quase toda a imaginação gera má interpretação. Tem gente que fica imaginando o que está fazendo. E não sei o quê. Gente, e a imaginação geralmente gera uma má interpretação. Existem famílias que passam 3 horas olhando para telas de celular diferentes, mas não conseguem conversar 15 minutos olhando olho no olho. A tecnologia aproximou quem está longe, irmão, e afastou quem está perto de nós. É clichê falar isso, mas é uma verdade. Cada um está no seu mundo. Cada um está no seu algoritmo. Cada um está na sua tela e ninguém mais tem coragem de olhar. Acabou o diálogo nas famílias. Segunda coisa, uma comunicação que gera conflito ao invés de solução. Tem família que não tem diálogo, irmão, e outras a comunicação já acabou. Por quê? Porque é conversas marcadas de crítica. Tudo que fala, critica. Tudo que fala, acusa. Ou critica, ou acusa, ou silencia. Porque ele fala assim, eu vou ficar em silêncio porque senão vai dar mais treta. Eu não vou falar porque senão vai dar mais confusão. Aí não quer criticar, não quer acusar e não fala nada. E aí tem casa, gente, que se tornou um tribunal.
tem que achar um culpado. Pecador, miserável, vai morrer. Você é réu, culpado de morte. Provérbios vai dizer o seguinte, gente: a resposta branda desvia o furor. Gente, a comunicação deixou de ser uma ferramenta de construção para se tornar uma arma. Por quê? Porque fica um acusando o outro. E deixa eu te falar uma coisa, gente, olha aqui para mim. Às vezes o problema não é o assunto, é o tom que você coloca naquele assunto. É a forma que você aborda o assunto. É o momento que você fala do assunto. E a intenção que você está falando. Comunicação não é o que eu falo, Josué. É a forma como você entende o que eu estou falando. Nem todo silêncio significa paz. Às vezes o silêncio é apenas uma discussão que nunca terminou. Por quê, pastor? Porque tem gente que fala a verdade, mas fala sem amor, ele ofende. Ele não quer saber, ele ofende. Gente, é marido ofendendo a esposa, é esposa ofendendo o marido, é pai ofendendo o filho, é filho ofendendo o pai. Parece uma briga de foice. É tipo assim, Rodrigo, quem pode mais chora menos. E tem outros que falam em amor, mas nunca falam a verdade. Jesus fazia os dois, gente. Ele falava a verdade cheio de graça e amor. Presta atenção no que eu vou dizer, ó. Existem famílias onde ninguém escuta. Só fica esperando a sua vez de responder. Existe família que ele não escuta, ele guarda, ele fala, na hora que vir, na hora que picar a bola para mim, Chicão, eu vou enfiar o pé. Tem gente que está que nem um Haaland ontem para um cara. Na hora que vir, eu vou sair metendo bala para todo lado. Gente, escutar é amar. Quem ama, escuta. Sabe, gente, virou uma guerra. Os casamentos virou uma guerra, virou um conflito, virou acusação, virou silêncio. Terceiro inimigo invisível da família, a falta de parceria. Ao invés de caminharem lado a lado, irmão, eles caminham sozinhos. Você não escolheu essa mulher? Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu resolver uma parada aqui. Deus não deixou você escolher seus pais. Deus pegou você lá, uma semente, colocou no ventre da tua mãe e falou, você não vai escolher seu pai e sua mãe. Eu quero que você nasça nessa família aqui, está tudo bem. Deus não deixou você escolher seus filhos. Se vai ser homem, se vai ser menina. Deus não deixou. Mas eu sei que está ao teu lado aí. Pediste e não recebeste porque pedi mal. Viu? Deus deixou você escolher. Aí, Max, sabe o que acontece, filho? Põe a culpa em Deus. Ah, Senhor. Fala, mulher, não, peraí, eu só dei a mulher de Adão, as outras foi você que escolheu. Por que Deus não deu mulher pra gente, pastor David? Porque já deu treta com Adão e Eva. Deus falou, nunca mais eu escolho mulher para miserável de homem nenhum, você que vai escolher. É assim ou não é, gente? Tem coisa que Deus não permitiu a gente escolher, mas a mulher e o marido, Deus permitiu. E aí quando Deus criou Eva, irmão, Ele não criou uma concorrente. A Bíblia é que Ele falou, eu vou fazer uma auxiliadora, Anderson, uma ajudadora, alguém que vai estar ao seu lado. Gente, casamento não é disputa, é cooperação. Você já percebeu que tem casais, tem famílias que fica um querendo disputar com o outro? Gente, olha aqui para mim, você nunca vai encontrar felicidade tentando vencer seu cônjuge. Porque se ele perder, ou se ela perder, os dois perdeu. Para de ser cabeça de ovo. Olha lá, viu?
Até o celular está querendo falar agora. A individualidade acima da unidade. As pessoas vivem nessa individualidade. Gente, casamento é para andar junto. Casamento é para caminhar um do lado do outro. Família é para caminhar todo mundo junto. Cada um vive a sua própria vida. Quando o casamento exige que os dois caminhem numa só carne. O mundo está gritando aí, seja independente. A Bíblia diz, seja um. O casamento é o lugar onde Deus transforma o eu em nós. É a nossa família agora, é a nossa casa, somos nós. Mas roubou a parceria, o inimigo tirou a parceria. Casais que ficam tretando, querendo parece assim, se você ferir ela, você está se ferindo. Se você ferir ele, você está se ferindo. Quarto inimigo invisível, tem muito inimigo, irmão, então eu estou correndo por conta da hora. Quarto inimigo invisível da família, a perda da intimidade conjugal. E aí a pessoa já pensou, perda da intimidade conjugal, lá vai o pastor falar de sexo. Não, irmão, distanciamento emocional. Ninguém pergunta um para o outro, ninguém fala um com o outro. O distanciamento físico, afetivo. Gente, intimidade não começa no quarto, ela começa na cozinha, na sala, no carro, no café, no abraço, na conversa, no elogio, no respeito. Existem famílias e casais que deixaram de se tocar primeiro, deixaram de se admirar. Gente, ninguém para de tocar um no outro, de fazer um elogio, simplesmente, ele parou a admiração. Quem deixa de admirar, deixa de investir. Deus criou a intimidade como um presente para fortalecer a aliança do casamento. E o ato sexual é para dentro do casamento. E aí a gente tem dois problemas. Porque quando está solteiro quer fazer a todo custo, e é pecado. E aí quando casa não quer fazer, que também é pecado. Deus deixou o relacionamento sexual para dentro do casamento, para o casamento. Aproveita isso dentro do casamento. Quinta coisa, ausência de uma vida espiritual a dois. Gente, tem casal que não ora junto. Gente, eu não estou falando de fazer devocional, não. Não é isso, não. Ele não ora mais junto. Gente, não existe famílias saudáveis, casamento saudável, quando Cristo não ocupa o centro no casamento. E aqui talvez esteja o maior problema. Não é falta de dinheiro, gente, não é falta de tempo, é falta de altar. A igreja não substitui o altar da nossa casa. O culto fortalece. É imprescindível que você esteja aqui. A Bíblia diz, não deixe de cultuar como é o costume de muitos. Hebreus 10, 25. É imprescindível que você esteja. Mas é a casa que amadurece a nossa fé. Josué falou assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu sirvo, ele disse, eu e minha casa. Ele incluiu a casa dele. Porque espiritualidade também se aprende dentro da família. Ah, pastor, tem marido que sai para trabalhar e a mulher fica dormindo. Irmã, acorda junto com ele. Abençoa ele antes de trabalhar. Ora pelo teu marido, irmã. Ora pela tua esposa, varão. Pega ali de manhã antes de sair para o trabalho, 5 minutos, faz aquele café da manhã, senta na mesa, pega na mão e fala, Deus, guarda ele. Guarda os olhos dele. Se ele olhar para o lado, Senhor, faz ele ficar cego. Se ele desviar o caminho, esse miserável, que ele morra nesse desvio desse caminho. Eu vou no velório, prepara e leva ele, Senhor. Faz uma oração. Ora pela tua mulher, filho. Se ela pensar, se subir no coração dessa mulher um outro homem, você, Senhor, leva. Né? Você não sabe as orações que eu faço por você, viu? Ore pelos seus filhos.
Vai para a escola cedo, põe a mão na cabeça deles e fala: Deus, guarda a mente deles, não deixa a mente ser minada por Satanás da escola. Rodrigo, eu não estou falando de oração, Anderson, de 1 hora, eu estou falando de 5 minutos. O devocional você faz você com Deus, mas abençoa a sua casa. Tem gente que já levanta de manhã: derrama o leite, miserável, vai para onde? Moleque vai me deixar com a casa toda suja, eu não aguento mais, Senhor. Os filhos já saem para a escola assim, ó. Imagina a hora que nós voltar, na hora perto do almoço. Não é? A fuga das galinhas. Aqui, o marido sai de casa falando: Jesus, ainda bem que eu vou ficar o dia inteiro fora. Obrigado por esse livramento. Irmão, se a Raquel dá um grito com as meninas em casa, irmão, me tira do eixo, irmão. Aí tem hora que ela resolve dar esses berros lá, eu falo: você está desobedecendo sua mãe. Aí ela faz assim por detrás, ó. Ela tem um controle emocional fora da curva, irmão. Eu vou arrebentar vocês duas. E aí ela fala: calma, eu só falei para elas ficar com medo. Abençoa a tua família, abençoa a sua casa. Bota um louvor lá, irmã. Tem casa aqui que fica tocando distante do trono. Bota um louvor lá. Gente, pastor, meu marido não é crente. Pastor, minha esposa não é crente. Pastor, meus filhos não são crentes. Irmão, eu não estou falando para você ser a irmã Neide da cajadada lá, irmão. Não é para você ser irmã Neide. Lá você é mulher, lá você é marido, lá você é esposa, lá você é filho. Tem mulher que quer ser profeta na vida do homem. E Deus vai pesar a mão em você. Se pesar a mão nele, pesa em você, cabeça. Bora, peça, fala: Deus, dá de sabedoria para a gente, dá discernimento. Ora pela tua casa, homem. Levanta 20 minutos mais cedo do trabalho. Vai sair para trabalhar, levanta 20 minutos, meia hora mais cedo. Bota o joelho no chão, fala: Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda minhas filhas, guarda meus filhos, guarda meu casamento, guarda a nossa vida financeira. A gente pensa que a mulher se impressiona com um homem valente que vai defender ela de urso e de leão, que vai brigar com outro homem na rua. A mulher fica impressionada quando ela vê um homem rendido aos pés de Jesus, falando: Senhor, guarda a minha casa, porque se eu não guardar, o Senhor também não construiu. Só o Senhor que pode guardar. Faz alguma coisa pela minha família. A mulher fala: cara, eu tenho um marido que ora pela nossa casa. Para que esse negócio, varão, de que lá em casa a mulher que é a coluna. Ele é a coluna. Se sua mulher entrar no meu gabinete falando que ela é que é a coluna, você vai sair de lá sem coluna. Não, varão, vai você para a guerra. Guarda elas, guarda a minha casa. Deus livra do mal. Não deixa sentença maligna aqui não. Vamos mais. Sexta coisa, a perda da alegria. Gente, o casamento, a família, o lar virou apenas uma rotina de obrigações, sem leveza. Amizade sem momentos de felicidade. Tem família que virou uma empresa. Só fala de contas. Só fala de problemas. Só fala sobre os filhos. Só fala sobre agenda. Gente, tem família que esqueceu de rir. Tem família que esqueceu de como era bom passear com todo mundo junto. De como que era bom brincar.
Rir de coisas bestas. Celebrar pequenas conquistas. Como assim, pastor, celebrar pequena conquista? Irmão, o menino só tira 5 e 6, tirou um 7, faz uma festa. Cara, tu tirou 7 vezes mais, o Senhor vai te abençoar. Começa a profetizar na vida dele. Ou Ed, por muitas vezes, Josué, a Sara falava assim, pai, tirei 9. Eu falei, você não fez mais que sua obrigação. E de verdade, irmão, só faz isso. Não fez mais que obrigação. Mas era isso que ela queria ouvir? Não. Um dia desse, irmão, eu fui na reunião delas. Quando eu peguei o boletim da Sara, irmão, que começava de um lado, virava a página, vinha do outro, eu falei, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa menina não tem 1, 7, velho, só 8,5, 9, 9,5, 10. Eu falei, eu não posso falar nada. Eu falei, minha filha, que boletim é esse, velho? Mano, tu é fantástica, velho. O pai vai te levar para comer fora por causa desse boletim. Mano, você é demais, velho. O pai só tirava 5. Meu boletim final era um C, é um fedor, velho, um C. Que quando abria, falava, meu Deus. Rodrigo, tem acho que umas 12 ou 15 matérias. Como é que faz? Esses dias atrás ela falou, pai, tem 3 provas hoje. Eu falei, hã? Falei, Senhor, não põe 3 provas na nossa vida não, que você não aguenta. 3 provas no mesmo dia. Se ela chegar em casa com 8, tem que tirar rojão, pum, vou soltar fogos. Não, mas aí já começa, perdeu a alegria de celebra. Gente, comprou um jogo de copo, põe os copos na mesa, tira uma foto, monta aquela mesa posta, pastor, não tem nada, põe os copos novos lá e fala, esses copos aqui, irmão, tem uma xícara lá em casa que só o pastor Ney usa. Um dia desse eu recebi um pessoal lá em casa e eu falei, gente, vocês vão tomar café na xícara que só o pastor Ney toma, hein? Aí deram risada, não, estou brincando, irmão. Eu cresci num lar assim, tinha louça que minha mãe falava assim, isso aqui é só para uma visita ilustre, nunca ninguém louça na minha casa. Esperando o Haaland vir lá da Noruega falar, então vai vir. Irmão, na nossa casa a gente tem a cultura que no dia do aniversário da pessoa a gente põe um prato laranja lá. E isso é antes do Legendários, graças a Deus. Mas coloca lá um prato, é um suplá laranja, uma taça diferente. Que eu tenho essa cultura com as meninas. No dia do aniversário, as meninas já ficam, o prato. Todo mundo já sabe, mas elas ficam, o prato. Sabe outra cultura que a gente tem na nossa casa, irmão? No dia do aniversário leva café na cama para a pessoa. É mó barato, irmão, que a Laura fica assim na cama, ó. Um dia antes ela fala assim, ó, mãe, eu quero Danone, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí também ela fica assim, ó, de manhã. Aí a gente entra e fala, parabéns, ela fala, já está acordado desde 5, Ed, nem dormiu esperando o café da manhã no outro dia. Coisa besta. Coisa besta. Que aos nossos olhos parece ser besta, parece ser, não é importante. Para eles vai marcar a vida deles. Sabe, cuidado com esse negócio, a perda de alegria de celebrar em família. Gente, a amizade precisa continuar a ser viva dentro da família. A casa que perde a alegria começa a sobreviver em vez de viver. Quem perde a amizade logo vai perdendo a leveza. Então a amizade protege a família. A gente estava voltando ontem do casamento saudável e aí a Raquel estava vendo um negócio na internet e apareceu uma moça que falou assim, a história da moça. E ela conta o seguinte, ela diz assim que ela falou para a mãe dela que ia para a casa de umas amigas e decidiu sair e ir para uma balada com as amigas. Para a mãe, ela ia dormir na casa dessa amiga. Elas decidiram sair. E ela falou que na madrugada, ela vendo
aquela situação na festa, já tinha tomado umas e já não estava bem. E ela falou, cara, se eu ficar aqui vai dar ruim, não sei o quê. Ela passou a mão no telefone, ligou para a mãe e falou, mãe, eu estou num lugar que a senhora não vai gostar, eu preciso que a senhora venha me buscar e vem urgente, não sei o quê. E aí ela disse que em minutos a mãe chegou lá. E aí a mãe abriu o carro, ela entrou no carro e ela falou, e a menina começa contando o seguinte, ela diz assim, que quando ela entra no carro, ela já entrou preparada para o sermão, Ed. Por que você estava fazendo aqui? Com quem que você estava? Como você parou aqui? Com não sei o quê. E ela falou, eu percebi que minha mãe estava com roupa de dormir. Minha mãe colocou a música no rádio. Dirigiu como sempre dirigia. Não me falou nada. Não chamou minha atenção. E ela disse que, ela falou, eu fiquei armada o caminho inteiro de casa, porque eu falei, ela vai falar alguma coisa, ela vai perguntar alguma coisa. Diz que chegou em casa, a mãe desceu do carro e falou para ela, filha, beba um bom copo de água antes de você dormir, boa noite. E foi para o quarto e foi dormir. A menina falou que acordou no outro dia, e ela acordou no quarto e ela falou, eu já vou descer preparada para o sermão. A mãe acordou, o café estava na mesa, com a família normal, tomaram um café e saíram. E foi. A mulher se casou, teve filhos. E quando ela teve filho, ela chamou a mãe e disse, mãe, você lembra dessa situação? Que eu fui para uma festa sem falar para a senhora, fiz isso e aquilo, e a senhora foi me buscar, e a senhora não falou nada, e isso e aquilo outro. Mãe, por que a senhora fez isso? Ela falou assim para a filha, eu não te falei nada, porque você foi a primeira pessoa que me ligou, quando você precisou de mim, e eu estava lá. Tem horas, irmão, que só da gente aparecer, o filho vai falar, eu posso contar com ele para o que precisar. Sem uma palavra, sem um sermão. Aquela mulher falou o seguinte, pois os meus filhos, a hora que me ligarem, eu estarei lá para o que eles precisarem. Ah, pastor, tem hora que tem que dar sermão? Tem hora que tem que dar sermão. Tem hora que não. Tem hora que só a atitude de você estar lá vai fazer. Mano, não toca não, senão depois o Spotify derruba eu. Segura, eu já falo para você tocar, fica aí comigo aí. Perdeu a leveza. Sétima coisa, a terceirização dos problemas. Tem gente que procura aconselhamento de outras pessoas, mas não sentam para resolver o conflito entre eles. Gente, é importante buscar conselho. A Bíblia valoriza o conselho sábio, valoriza os conselheiros, na multidão de conselhos, da sabedoria. Mas nenhum conselheiro substitui uma conversa sincera entre marido, esposa e filhos. Tem gente que conta tudo para os amigos, mas não tem coragem de contar para quem dorme ao lado. Eu estava pesquisando o tema ontem, Ed, eu ia colocar, o inimigo mora em casa, mas eu ia falar, não, irmão, vai dar confusão, a mulher vai olhar para ele e falar, não é sobre isso. Antes de procurar a resposta fora, sente à mesa dentro de casa, conversem olhando o olho no olho, orem juntos, ouça o que o outro está falando, pelo amor de Deus. Escute, sem pré-julgamentos. Depois, se necessário, procure ajuda. Tem família, gente, que o problema o problema é o meu pai, esse aí, ok, minha mãe, ó, esse outro aí, ó, essa é minha irmã, é não sei quem. Acham culpado para tudo, mas a gente não tem coragem de chamar a responsabilidade para nós e falar, eu vou arrumar isso aqui. Vamos sentar todo mundo aqui na mesa aqui e conversar isso aqui. Uma vez eu atendi uma família, irmão, era uma guerra. O cara casou com a mulher, uma confusão. Eu falei, sabe o que precisa vocês fazer? Sentar todo mundo na mesa, irmão, e pôr tudo na mesa. Todo mundo falar o que tem vontade para falar e depois orar e pedir perdão e resolver isso. Vai empurrando um para o outro, é a mulher, é o marido, é o filho, é a esposa, é a sogra, é a nora, é o genro, é não sei quem, é fulano, é ciclano, é o pastor, não tem nada a ver com isso. Oitavo ponto. Oitavo inimigo, a falta de perdão e reconciliação. Mágoas antigas que impedem o relacionamento de crescer. Gente, o perdão não muda o passado, mas muda completamente o nosso futuro. Gente, família saudável não é aquela que ninguém erra, irmão. São aquelas onde ninguém permanece preso ao erro, à falta de perdão.
Gente, ninguém nasce sabendo. Nós aprendemos uns com os outros. Casamento é uma vez só, irmão. Ah, pastor, e aqueles que casam de novo? Irmão, eu já vi gente casar 3 vezes e 3 vezes dá o mesmo problema. Por quê? Porque não resolve. Quem acumula mágoa vai construindo um muro. Quem libera perdão constrói pontes. Gente, perdoar não significa esquecer. Significa decidir não viver preso ao passado. A reconciliação sempre será mais poderosa do que o orgulho. Sempre. 9ª coisa. Cuidado com a inversão de prioridades. Tem gente que o trabalho é prioridade, a rede social, o filho, outra atividade que ocupa o lugar que deveria ser do marido e da esposa. Gente, o casamento, a família precisa continuar sendo prioridade. Gente, os filhos vão crescer e eles vão embora. Vai ficar você e essa cremosa aí. Os filhos vão crescer e vão embora. O trabalho muda. As responsabilidades vão passar. Mas a aliança do casamento vai permanecer. Então presta atenção, olha aqui para mim, ó. Não permita que aquilo que Deus lhe deu para administrar ocupe o lugar daquilo que Deus lhe deu para amar. Não permita que aquilo que Deus lhe deu para administrar ocupe o lugar daquele que Deus lhe deu para amar. Tem gente que está administrando a esposa e os filhos. Isso não é administração, é para ser amado. Administre as contas, administre o tempo, administre outras coisas. O seu filho, a sua esposa, o seu cônjuge, sua casa, a sua família é para você amar e não administrar. Proteja o tempo de vocês. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tempo não é encontrado, gente. Tempo é criado. Deus nunca pediu para alguém salvar o mundo e perder sua casa. Então ame a sua esposa, o seu marido. Ame os seus filhos e administre sua casa. Explica, pastor. Explico. Você já viu família que ama mais o sofá do que o filho? Porque o menino derruba um negócio do sofá e falta matar a criança por conta, amou mais o sofá do que a criança. Põe regra, irmão. Bota a regra lá, não é para comer no sofá não. Esse dia ficou uma criança lá em casa, esse dia, irmão, pulou na minha cama, fez mó. Eu falei, gente, que criança desobediente, meu pai do céu, coitado desses pais. Brincar com a Laura, cara, e virou, cara, a casa virou de criancinha de novo. Eu falei para Raquel, olha que coisa boa. A Raquel falou, vamos adotar? Eu falei, não. Vamos botar criança? Eu falei, não dá. Agora, nessa altura do campeonato, eu não consigo mais. Eu já vou virar avô, David. Eu já virava avô, falava para ela, o que você quer, filha? Quer chocolate? O pastor dá. Quer não sei o que? O pastor dá. Depois o pai se vira para tirar dela. Por quê, gente? Inverteu prioridades. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos e administre as coisas. 10º e último ponto. Eu sei que está cansativo, gente, mas eu já estou acabando. A ausência de investimento. Tem gente que ele acha que a família vai melhorar sozinho. Não, isso aí logo passa. Daqui a pouco passa. Dá tempo que vai passar. Irmão, não é... o que a gente não resolve, a gente empurra. Nenhum jardim cresce sem cultivo. Irmão, tem planta que você tem que pôr mais água, tem planta que você tem que pôr menos água. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque a gente aprendeu na nossa casa lá as duras penas, irmão. Teve uma planta lá que era uma planta que tem uma batata, irmão, uma batata prodesse. Nós enchemos ela de água todo dia, ela morreu. A minha vizinha falou, essa planta de água de 15 em 15 dias. Eu falei, ela não está escrito no rótulo dela? E a família é assim, irmão. Você tem 2 filhos ou mais, não está escrito no rótulo, esse aqui é mais água, esse aqui é menos água, esse aqui não sei o quê. Não, irmão, você vai ter que saber e conhecer cada um. Nenhuma família cresce sem investimento, gente. Isso exige de nós tempo, atenção, cuidado, dedicação, intencionalidade. Quem espera colher sem plantar, gente, vai viver frustrado. E o casamento, a família, sempre devolve aquilo que recebeu. Então eu começo a concluir da seguinte forma. Retorne aos pequenos gestos. Elogie mais, critique menos. Ofereça carinho, seja grato, dê atenção e demonstração de amor.
Cuidado com a indiferença, gente. A distância nunca começa em quilômetros, gente, começa em centímetros. É um abraço que deixou de acontecer, um beijo que foi esquecido, um elogio que nunca mais foi feito. Grandes famílias vivem de pequenos gestos. Talvez hoje algumas famílias chegaram aqui dizendo assim, ó, acabou a conversa, pastor, acabou a alegria, acabou a confiança, acabou a esperança. Mas o mesmo Senhor que transformou água em vinho, continua transformando histórias até hoje. Continua transformando cada um de nós. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.